Você já teve medo de cumprir uma ordem, de executar uma missão, de fazer algo que você foi chamado para fazer, mas de repente passou ali dentro aquela sensação de incapacidade? Olá, meu nome é Wellington, eu estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje, baseada no texto de Êxodo, capítulo 4. Eu quero pensar com você sobre aquelas coisas que nós sabemos que precisamos fazer, mas que tememos, achamos que é difícil demais. A Bíblia é de fato um livro maravilhoso. Você está sendo orientado a ler hoje esse capítulo 4 de Êxodo. Aliás, se puder, faça um esforço, leia todo esse livro, porque essa semana nossas meditações, nosso tempo devocional, ele é baseado no livro do Êxodo. E você vai perceber, principalmente no capítulo 4, o que nós estamos falando aqui hoje, sobre essa questão de ter medo. Eu gosto demais da Bíblia, porque na Bíblia, os heróis da Bíblia são muito parecidos com você e comigo. Eles não são heróis como esses da televisão, eles não têm o corpo de aço, eles não conseguem pendurar nas coisas lançando teia, eles não voam, eles são de carne e osso, assim como você, assim como eu sou. E eles deixam transparecer também as suas fraquezas, deixam transparecer também os seus medos. E hoje eu quero chamar sua atenção para isso. O capítulo 4 é uma continuação daquele chamado de Deus a Moisés para poder ir ao Egito, tirar o povo dali que está escravizado e levar para a terra prometida. E Moisés está argumentando, ele acha que ele não vai dar conta. Moisés deixa muito claro que ele é um homem que tem medo de não conseguir fazer aquilo que está sendo chamado para fazer. E por isso, ter medo não deveria ser, não deve ser para nós algo assim tão absurdo. Ninguém deveria ficar deprimido porque tem medo, mas precisamos aprender como a Bíblia ensina a gente a enfrentar, a trabalhar esse sentimento. Veja o que diz o verso 1 do capítulo 4. Moisés respondeu ao chamado de Deus da seguinte forma: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? O primeiro medo de Moisés aqui é de parecer para as pessoas, tanto para o povo de Israel, quanto para os chefes lá do Egito e o chefão lá do Egito, o faraó, como se ele fosse uma pessoa sem moral, que ele não tivesse, não fosse uma pessoa confiável. Era o medo principal de Moisés aqui nesse momento, não ser confiável. Por isso que ele fala, e se não acreditarem em mim? Olha, é possível que para fazer o que a gente tem que fazer, para sermos as pessoas que devemos ser, a gente tenha algumas vezes medo de não sermos confiáveis, de não darem para nós o devido respeito à nossa palavra, de não acreditarem de fato no que estamos falando, de não confiarem de fato na gente. Isso é possível e, na verdade, eu digo para você, isso não é somente possível, isso vai acontecer. Mas não deixe que esse medo inicial, esse medo de não ser confiável aos olhos das pessoas, impeça você, trave você, não deixe você viver aquilo que precisa ser feito. Muita gente tem medo de falar de Jesus porque acha que as pessoas não vão acreditar. A maioria não vai mesmo. De fato, a maioria não vai acreditar em você, não vai confiar na sua palavra, mas você vai falar por uma questão de obediência, por uma questão de chamado, por uma questão de confirmar aquilo que Deus está mandando você fazer. Não fique com medo do que as pessoas pensam, do que elas dizem. Quando Deus quiser fazer você de fato uma referência, Ele vai fazer. Não fique refém do pensamento e da avaliação das pessoas, porque pode ser que elas não confiem de fato em você. Mas Deus está te chamando e Ele confia que você, obedecendo, pelo poder dEle, será capaz de fazer, de viver, de ser do jeito que tem que ser.
Deus mostra isso para Moisés, até fala com ele, fica tranquilo, eu vou dar para você recursos para que eles acreditem em você. Mas isso não será suficiente. Quando você lê do verso 2 em diante, você vai ver Deus mostrando, olha, você vai fazer sinais e maravilhas. Mesmo assim, uma hora eles vão acreditar, outra hora não vão. Segue, toca o barco, faz o que eu estou mandando, porque eu sou o seu Deus. Mas um outro medo que Moisés mostra para a gente nesse texto, eu diria que não é apenas o medo do que acham dele, mas o medo de ele mesmo não ser capaz, não ter condição de fazer o que está sendo chamado para fazer. Olha o que diz o verso 10. O verso 10 diz o seguinte: porém, Moisés disse ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Agora, o medo já não é do que os outros pensam a respeito da história dele, mas é o medo do público, é o medo de se expressar, o medo de comunicar. E ele deixou muito claro, olha, eu nunca fui bom para isso, e mesmo com esse negócio todo que o Senhor está me mostrando, que é algo poderoso, eu continuo travado, eu continuo tímido, eu continuo amarrado, continuo sem ter jeito de falar. Pensa bem, medo de não ser capaz. Agora, o texto é maravilhoso e mostra pra gente que Deus dá jeito no nosso medo, que Deus arruma jeito. Se não for para destravar a boca de Moisés, ele não tem problema, ele destrava a boca, ele usa a boca de outra pessoa. Moisés se tornou ainda mais usado por Deus, não só porque falava bem, mas porque tinha uma outra pessoa para poder falar com ele e falar por ele. Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão, e Arão era o porta-voz ali da conversa toda. Ou seja, você nem precisa ser totalmente capaz, você precisa ser obediente, porque Deus providencia os recursos. Não é mentira, não é chavão, não é mania de crente dizer Deus capacita os chamados. Não, isso é verdade, isso é uma grande verdade. Deus capacita quem Ele chama de fato. Você pode ir pela fé, creia, Deus vai dar um jeito. Seu problema é falar? Ele dá um jeito. Se o seu problema é outro, seu problema é um problema de outra categoria, saiba que obedecendo a Deus, Ele vai abençoar você, Ele vai colocar recurso para abençoar a sua vida e te usar. Mesmo que seja por tabela, através de outra pessoa, como fez com Moisés, usando o seu irmão Arão. Mas o texto diz para mim e para você que Moisés não teve apenas medo de ser uma fraude, ser contratado como um mentiroso, medo de ser incapaz, mas ele teve medo de ser a pessoa. Ele não estava querendo o cargo. Olha o que diz o verso 13. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço que envies outra pessoa. Aqui, Moisés está deixando claro, olha, a questão é a seguinte, Deus, eu não quero, eu estou com medo de ser a pessoa que vai ocupar essa cadeira, eu não quero fazer isso. Põe outra pessoa. E o mais maravilhoso é que, apesar de Moisés falar de medo 3 vezes, Deus continua investindo nele, continua confirmando que é ele que ele quer usar. É assim que Deus faz, sabe? Você pode ter medo de ser incapaz, medo de ser mal compreendido, ou tido como uma fraude, um mentiroso, um farsante, um falador, e você pode até ter medo da cadeira, o medo da função, mas Deus é capaz de trabalhar com você mesmo assim, de te usar mesmo assim, de caminhar com você mesmo assim. Por isso que nós podemos e devemos abraçar de forma, com muito paixão, com muito amor esse Deus, porque apesar de eu ter medo, e vários tipos de medo, Deus continua confiando a mim algumas responsabilidades. Ele continua confiando a você algumas responsabilidades. Creia em Deus, confirme diante do Senhor a sua fé cada vez mais, acredite nele mais do que em você, porque você, algumas vezes, o que vai te restar é medo de ser incapaz, de ser mal compreendido, de ser tido como mentiroso, medo até da própria função, mas Deus quer abençoar você onde Ele tem te colocado. Sabe de uma coisa? Você não está aonde está à toa, você não está onde você está ocupando as funções de respeito, de influência, de oportunidade, onde você está nesse momento à toa. Deus tem um propósito nisso. Creia e confie e ande com Deus, que Ele vai abençoar você. Quero encerrar esse momento orando pela sua vida e pedindo que você vença o medo em nome do Senhor Jesus.
Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã. Eu peço que ele e que ela possam vencer o medo e assim, obedientes, serem instrumentos poderosos na tua mão. Que o Senhor faça com eles como fez com Moisés, use-os poderosamente. É o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Até amanhã para mais uma reflexão a partir aí do livro de Êxodo. Espero você e espero também seu convidado. Deixa seu like, confirma sua inscrição e compartilha esse vídeo com mais pessoas para a gente abençoar mais pessoas e todo dia a gente está junto para poder refletir, pensar, fazer esse tempo aqui de devocional na presença do nosso Deus. Deus te abençoe e até amanhã.